Seja bem-vindo ao canal do Guaral para mais um episódio da nossa série Conversa com a Tropa. E a entrevista de hoje é com o ator Otto Júnior. Fique ligado. E continuamos aqui com a nossa conversa com a tropa. Hoje recebo aqui um convidado ilustre também, meu amigo Otto Júnior. Otto, tudo bem? Como é que Ei, você está? Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui, cara. Ilustre, poxa, obrigado, que isso. Sou um mero operário das artes. Mas com certeza uma pessoa que tem tido bastante destaque, né? Tenho visto em vários seriados, em peças, né? E fico feliz de. Depois até a gente conta que nós nos encontramos numa dessas novelas da vida, né? Sim, sim, verdade, verdade, é verdade. Mas conta pra gente, Otto, assim, onde que você começou a sua carreira? Você é do Rio? Não, como que foi esse início, esse despertar para a carreira artística? Sim, cara, assim, o meu despertar, ele foi tardio, sabe, Guilherme? Eu costumo, assim, eu tenho dificuldade de dizer exatamente quando começou, assim, a minha carreira, sabe? Mas eu parto mais do princípio de quando eu vim para o Rio. Eu sou mineiro, e eu vim de Belo Horizonte para cá. Eu costumo dizer que eu sou muito mineiro, porque eu nasci em Iubá, Minas Gerais, aí saí com menos de um ano de Iubá, fui para São João del Rei, aí morei 3 anos lá, depois fomos para Unai, Minas Gerais, que é uma outra Minas Gerais, assim, lá noroeste mineiro, quase divisa com Goiás. Foi lá que eu me entendi por gente, que eu, né, morei 6 anos lá, e só depois que a gente foi para Belo Horizonte, a minha família, né? Assim, meu pai, por conta de trabalho, foi mudando. E então, assim, quando eu vim de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, 1996, que eu considero que foi, porque foi quando eu tomei a decisão. Falei, agora vai, é isso aí, eu quero ser ator e vou me empenhar nessa escolha, porque eu fui aquele jovem que quando chegou na época de fazer o vestibular, eu não sabia exatamente o que fazer, eu estava bem perdido, assim, que eu acho que muito por conta de todas essas mudanças, sabe, assim, não me fixei em nenhum colégio, não tive turma de colégio, sabe, então estava sempre tentando me adaptar ao novo colégio, aos novos colegas, à nova cidade, então acho que quando chegou no momento de decidir o que fazer da vida, eu estava em dificuldade. E, e então, quando eu comecei, fiz um primeiro curso de teatro lá em Belo Horizonte, não gostei muito, mas eu gostei da minha percepção de não ter gostado do curso, sabe? Porque eu falei, olha, eu acho que o buraco é mais embaixo, acho que esse curso aqui está meio fraquinho, deixa eu ver uma outra coisa. Aí procurei uma outra oficina, e, e aí uma vez a minha irmã, ela veio para cá primeiro, para o Rio, e ela percebeu que eu estava nesse movimento, ela falou, olha, cara, se você quiser vir para cá, você tem onde morar e o que comer. Quer vir para cá? Aí eu me joguei para cá, falei, bom, agora é isso. Eu fazia faculdade de administração na época, mas eu tinha trancado, aí tive que voltar para não perder a vaga. E aí quando eu vim para cá, eu nem tranquei, deixei caducar para não ter volta, sabe? Agora eu vou mesmo, né? E aí, e aí comecei, assim foi. Estudei na Cal, me formei lá. Eu acho que é importantíssimo a vida, um curso regular, né? Porque você começa a conhecer pessoas, você começa a conhecer os professores, né? Professores profissionais da área começam, né? Podem gostar de você. Foi assim que eu comecei. Foi um professor que me convidou para uma montagem profissional. E aí assim você vai encadeando uma coisa na outra, né? Durante a Cal também, eu fui aluno do Adriano Garibe, que hoje é meu colega, assim, meu amigo, dos poucos amigos que eu tenho, assim, de frequentar a casa e ele frequentar a minha. Nós montamos uma companhia lá na época de escola ainda, ele como diretor e dramaturgo, e então as coisas começam meio dessa forma, né? E aí eu fui de uma peça para outra, de um trabalho para outro. Em 2002, eu entrei na Companhia de Teatro Autônomo do Jefferson Miranda,
que era uma companhia que naquela altura já tinha 13 para 14 anos de existência. Ele tinha dado uma parada de 4 anos e estava retornando em 2002. E a gente fez um estudo para a cena chamado Uma Coisa que Não Tem Nome e que Se Perdeu. Foi quando ele mudou um pouco a maneira como ele encarava o teatro, a forma de atuação, principalmente, que se aproxima muito com a forma de atuar no cinema, né, no audiovisual, que é mais contida, mais falando mais baixo, mais contida. A gente fazia espetáculos para no máximo 40 pessoas. E foi uma companhia que ainda existe ainda. A gente está até se reunindo novamente agora, nesses tempos de pandemia, né? A gente está se reunindo e pensando em algumas coisas. Mas ali eram trabalhos muito extensos, de muita pesquisa, processos muito longos, que a gente criava dramaturgia também, todos nós. A gente nunca partiu de um texto pronto, a gente sempre criava, construía a dramaturgia. Então a gente ficava 6, 7, 8 meses gestando, né, gerando um trabalho até estrear. E então, intercalado com esses trabalhos, que a companhia nunca teve um fomento, um patrocínio de permanência, né, de continuidade. Então, entre um trabalho e outra companhia, eu encaixava uma outra peça, e assim eu fui trilhando essa difícil e árdua carreira de ator, né, que é difícil sobreviver, né? Requer muita persistência e amor, né? Mas aí... E a televisão começou a aparecer aí também nesse contexto, meados dos anos 2000, ou o cinema apareceu primeiro para você? Não, cinema eu sempre gostei muito, mas o que apareceu primeiro foi a TV. Comecei fazendo as participações, as difíceis participações, que é sempre aquela coisa que a gente já conversou em off aqui, mas daqui a pouco a gente relembra o nosso momento, né? Sim. Que fazendo essas participações menores assim, e aí foi em 2006, meu filho nasceu em 2005, em 2003 eu tive um primeiro contrato, uma novela chamada Celebridade, do Gilberto Braga. E aí depois, em 2006, eu fui contratado para fazer Malhação. Eu fazia um professor de educação física, Peixotão. E aí eu fiquei lá 2 temporadas, que foi ótimo para mim. Foi 2006, 2007. Então, 2 anos contratado. Meu filho tinha acabado de nascer, aí dá aquela respirada, aquela calma, né? De ter o dinheiro entrando todo mês e enquanto isso, tendo a experiência de gravar, né, semanalmente, aquele ambiente de TV que é muito rápido, né? É uma aptidão específica que eu considero, assim, trabalhar na TV. E mesmo enquanto eu estava contratado lá, eu pude continuar fazendo teatro. A dificuldade lá era só eles não gostavam de liberar para fazer peça fora do Rio, né? Porque se precisasse de um dia para o outro, não, mudou aqui a escala de serviço, vem aqui amanhã. Aí eu não liberava, mas no Rio eu pude continuar fazendo teatro. Então minha primeira experiência mais longa foi em Malhação 2006, 2007. E aí depois continuei fazendo diversas participações em várias novelas, séries. Mas depois Guilherme, só em 2015, se não me engano, que eu fui fazer, que eu considero um primeiro trabalho mais longo, assim, que eu fiz a série Romance Policial Espinosa, foi no GNT. Maravilhosa, né? Foi muito legal, com o Domingos Montanher. E aí a série, eu já acho que se aproxima muito do cinema, né? Que é um ritmo mais lento, você tem mais calma, menos cenas para fazer por dia e, né, muitos episódios, então você fica foi a primeira experiência que eu considerei que exigiu de mim e que eu tive a oportunidade realmente de aperfeiçoar, de ter um arco legal de personagem. E o Domingos era assim, foi o filme que eu mais fiz participação, né? Assim, na verdade, um personagem bacana foi o Vidas Partidas, que é meio que em cima da criação da Lei Maria da Penha, que foi um dos últimos filmes que o Domingos fez e fazia brilhantemente, né? E eu fiquei lamentando, porque teria continuação do Espinosa, né?
Com certeza, porque foi o Spinoza é baseado, né, no livro, na obra do Garcia Rosa, né? E ele tem 11 livros em cima desse personagem, né, que é um delegado de polícia de Copacabana, né, morador de Copacabana. Então essa temporada que nós fizemos foi em cima de um livro, né? Teriam mais outros 10 para fazer, né? E o Domingos fazia bem demais, assim. Mas aí a gente, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Eu tinha trabalhado com ele antes, voltando a falar da TV aberta, na novela Sete Vidas, que era na Rede Globo, e eu tinha ficado de 2011 até 2015 sem fazer nenhuma participação. Foi um momento assim de bastante trabalho no teatro, e aí acabou que não calhou, assim, sempre que me chamavam, assim, eu não podia e não. Então, em 2015 eu fiz Sete Vidas, e aí logo depois eu fiz Contracenando direto com o Domingos. Eu lembro quando acabou a minha participação, ele falou: poxa, então tomara que a gente, né, essa coisa que a gente tem entre nós, colegas, tomara que a gente se encontre logo. Aí na frente, passou pouco tempo depois, a gente estava junto no Spinoza, ele falou: pô, falei que era para a gente se encontrar rápido, foi bem mais, que bom que foi assim e tal. Mas enfim, foi isso. Aí vamos falar então um pouco do Tropa, depois a gente volta e relembra a nossa contracenação lá. Sim. Aí como é que foi essa questão? 2006, né, você participou daquele processo também, né, eu até comentei com o Augusto Madeira, que foi o último entrevistado, sobre isso, assim, porque eu não participei desse processo de 200 atores, como falou o Telmo, o Saulo, né? Então eu também já fui meio que certeiro, você vai fazer isso, né? Esse personagem, como é que foi contigo? Como é que foi o convite e como é que foi esse processo no filme? Então, eu tava tentando me lembrar exatamente, assim, a memória já está escapando já. Mas eu lembro que, assim, coisas marcantes da minha memória é que começou os colegas entre nós falando: olha, vai rolar um filme aí que é sobre o BOPE, Polícia Militar, então tem muitos personagens masculinos. Então, assim, tem que tentar ir lá, conseguir um teste, conseguir alguma coisa. E eu não me lembro exatamente por onde eu fui chamado, assim. Eu fiz um dia, desculpe, lá no pensionato do Maitá. Fiz um dia lá, uma preparação lá lá não foi nem com a Fátima, foi com um assistente dela. Então tive uma vivência lá. Nessa época eu não sei nem se eu estava ensaiando lá, que eu me ensaiava muito lá também com a minha companhia, nesse pensionato. E aí fiz uma vivência lá que foi boa, que no final, assim, acho que tinha alguns colegas que talvez não atores, ou que na hora de tentar improvisar a cena iam para um registro muito teatral, assim, não baixava a bola e não tinha. Então eu lembro que eu fiz uma boa improvisação lá com o que foi pedido, mas depois não me chamaram mais. Eu falei: bom, que pena, né? Não rolou, né? Mas depois me chamaram, depois o telefone tocou e me convidando para fazer um personagem que era o Major Gouveia, que era o Major Gouveia era o pai do personagem do Caio Junqueira. Então, para isso, eles fizeram. Eu gravei todas as minhas cenas, eu tive acho que 5 ou 6 ou 7 diárias, não sei. Basicamente todas as minhas cenas eram de flashback. Então, assim, foi um alto investimento do filme, né, de época, né, para fazer, né, para retratar uma época anterior ao que o filme se passava. Eu contracenei com 2 crianças, né, uma que representava o personagem do Caio Junqueira, outra que representava o personagem do André Ramiro. Então, assim, cenas legais, cenas de invasão, de aparelho comunista, né, da época da ditadura, da década de 60, 70, carro de época, tudo foi uma experiência muito legal. Aquela tensão né, que todo mundo falou de não ter texto, não ter roteiro, né, você tinha que, antes de gravar, a gente explicava, né, o Padilha explicava pra gente qual era a cena, o que
qual era o nosso objetivo e a gente tinha que fazer. Mas o que acontece? Acabou que no final, na montagem final, eu apareci só no enterro do Caio Junqueira. E eu fiquei, assim, algumas horas, eles me envelhecendo, colocando barriga, colocando bigode postiço, fazendo ruga, porque eu já tinha que estar como pai dele adulto, né? E se eles soubessem que seria assim, poderiam ter colocado um figurante que teria saído muito mais barato, inclusive, né? Mas o que acontece? Primeiro eu vou atravessar uma coisa agora nessa história. Vou dar uma atravessada que foi o seguinte: a história do filme ter vazado antes, né? Eu estava saindo, eu morava em Botafogo, eu estava saindo um dia de casa, e aí o porteiro que trabalhava no prédio onde eu morava, ele falou assim: te vi no Tropa de Elite. Eu falei: ué, como assim? Aí ele falou: não, te vi no Tropa de Elite. Eu falei: que não, você viu o trailer no cinema? Já tá passando? Não tô sabendo. Ele falou: não, vi o filme. Eu falei: não, mas como assim, cara? Eu fiz o filme, eu não tô vendo, não vi nada, não tô sabendo de nada. Eu falei: não, eu vi. Aí ficou aquela conversa meio de maluco. Eu falei: cara, mas como assim você não viu? Aí ele ficou meio olhando para mim, meio assim, preocupado, meio sem entender. Ele falou: não, lá na Uruguaiana, estão vendendo direto. Eu falei: cara, como assim estão vendendo? Não, estão vendendo. Eu falei: não, não é possível. Ele falou: não, é sério, tal. Eu falei: cara, você tem esse DVD? Ele falou: tenho, você pode me emprestar? Ele falou: claro, eu te empresto, tal. E aí eu assisti por esse DVD pirata, né? Então era uma versão que ainda não estava finalizada, né? Não tinha os créditos subindo nem nada. E aí eu vi a versão esperando o momento que eu fosse aparecer, né? Com aquela expectativa, e nada, e nada, e nada, e só eu no final ali. Aí eu, caramba. Aí eu me agarrei na esperança de que, bom, essa versão é pirata. Alguém roubou esse negócio, né? E na versão oficial estarei lá, porque eu fiz muita cena legal, foi muito importante. E não, foi assim mesmo. E eu fui procurar saber o que aconteceu. Aí, a versão que me contaram é que o roteiro original ele foi escrito para o André Ramiro narrar, para ele fazer a narração em off. E por isso, então, que tem uma cena que ele sobe, que ele vai até a comunidade para entregar um óculos, né, para o garotinho, um óculos de grau. Ele fez isso, essa cena ficou. Ele fez isso por quê? Porque ele sabia da importância de alguém entender que uma criança tem problema de vista e ninguém ter percebido ainda como isso pode mudar a vida de uma criança. Porque tinha acontecido isso com ele. E quem tinha percebido isso havia sido o meu personagem, o Major Gouveia. Então a gente gravou essa cena. Era uma cena até também violenta, assim, que não foi para o ar, que era assim, eu num stand de tiro praticando tiro ao alvo, e aí aquela época, né, início da década de 70, assim, não tinha eram outros padrões de entendimento do que fazer, o que não fazer com as crianças, né? Assim, eu levei o meu filho, que era o personagem do Caio Junqueira, com o melhor amigo dele, que era o André Ramiro. Os dois, chegou uma hora que eu falei assim: vocês querem tentar? Aí, assim, o personagem do André Ramiro foi pequenininho, criança, foi tentar tirava assim, não conseguia enxergar o alvo. E aí o meu personagem entendeu: caramba, ele tem problema de vista, vem aqui. Aí fiz um óculos para ele e mudou a vida do garoto. Então ele sabia da importância. Foi quando ele também se deu mal no próprio filme, no personagem dele. Mas, no decorrer das filmagens, quem foi pegando para si naturalmente essa narração foi o Wagner Moura, né? Com aquela coisa que ele tem, né? Assim, de puxar as câmeras gostam dele, assim, né? Com todo o talento dele. E aí a narração acabou passando para ele. Aí não fazia mais sentido ter essas cenas de flashback. Então daí eles jogaram fora, né, todas essas cenas, né? Dizem que no cinema você, né, enterra cadáveres lindos, né? Porque cenas maravilhosas, Sim. mas que não
não montam, né? Na hora de montar, não é aquilo. Então, o diretor, né, com dor no coração, tem que abrir mão, jogar fora, sem enterrar, né? Então, foi isso que aconteceu. E foi uma frustração para mim, que seria meu primeiro trabalho no cinema, assim, efetivamente. Foi, né? Eu tive a vivência, mas eu não tive a experiência de ver montado e ter ido para a tela. Essa dor do tal do primeiro corte, do segundo corte, do terceiro corte, né? Enfim, já vivi essa coisa também de você fazer cena, você falou, caramba, essa cena, e ser elogiado pelo set, né? Todo mundo, pô, ficou incrível. Aí você está esperando para ver no filme, poxa, não, não tá lá, Exatamente. né? É isso mesmo. Mas em compensação, né, eu acho que a questão da magia do cinema e as outras oportunidades. Depois você trabalhou com o Padilha e fez o Mecanismo, por exemplo, né? Sim, Como é que sim. foi esse reencontro com o Padilha? Como é que foi esse... E hoje em dia, Otto, não sei se você tem essa percepção, quase tudo está muito na linguagem do cinema, até mesmo quando a gente faz televisão, os seriados, né? Eu tenho percebido isso, assim, quase sempre a linguagem, mesmo não tendo mais aquela coisa do filme mesmo para ser Sim. revelado, né? Tá tudo muito nesse cuidado, até mesmo as novelas, né? Tem tido esse cuidado meio cinematográfico, né? Sim, sim. O que eu percebo, assim, uma grande diferença, assim, na TV é você ter 22, 25, 30 cenas para fazer num dia, né? Quando no cinema, às vezes você faz, dependendo da complexidade, da dificuldade da cena, você faz 4 cenas, 5 cenas um dia inteiro, né? E muitas vezes com uma câmera só, né? Então, assim, na TV você vai, né, lá na Rede Globo tem 6 câmeras, então a gente faz de uma vez só, o diretor já sai, tem um diretor de corte, né, que ele já vai cortando ao vivo, e a cena às vezes já fica pronta de primeira, né? A gente, no cinema, a gente, né, faz aquela coisa, né? Faz o seu lado, depois faz o meu lado, depois faz um plano geral, depois faz plano de detalhe, então uma cena demora muito tempo. Mas isso requer uma concentração maior nossa, né? Mas eu acho que tem uma humanidade maior, assim. Eu não sei, eu tenho mais dificuldade para fazer televisão. Acho que muito por conta até da minha personalidade e de toda a minha formação ter sido na Companhia Teatro Autônomo, né, que eu mencionei no início, que eram processos mais lentos, assim, e que tem mais a ver comigo, que eu sou, acho que eu sou mais devagar mesmo, eu não tenho essa rapidez que é necessária para a TV, que é uma linguagem que exige isso e que é uma aptidão bastante específica, assim, né? Você tem que ser safo para cair nessa, assim, né? No caso do Mecanismo, foi 2017. Ali foi uma ocasião assim especial, que era, até então, né, a Netflix tinha produzido só o 3%, né? E que naquele momento estava sendo a série da Netflix de língua não inglesa mais vista em toda a Netflix, assim. Então, a Netflix veio para o Brasil, então uma novidade. Então, rolou aquela expectativa de uau, Netflix, mais uma possibilidade de trabalho para a gente, né? Sim. E aí, cara, assim, inicialmente pediram 3 testes genéricos, self-tapes, né, que hoje em dia a gente está usando muito. Então, para você fazer em casa, você mesmo se filma. E eram genéricos, eles pediram um para fazer demonstrando poder, outro demonstrando ironia e outro demonstrando... bom, não me lembro exatamente. Então eu fiz esses 3 testes genéricos que foi para todo mundo e enviei. Aí depois me pediram um outro teste também, mas já me deram um textinho, mas eu para fazer em casa também. Beleza, mandei, já gostei. Falei, opa, quer dizer, acho que, né, no funil aí entrei. Aí, depois do 4º teste, aí me chamaram para fazer um 5º teste, que já foi presencial. Aí, depois desse teste presencial, que eu percebi que era para fazer o juiz que era inspirado no Sérgio Moro, né? O Mecanismo, né, é uma série que foi feita em cima de uma operação que ainda estava em andamento, né? Então, já tem ali algo delicado ali, né? Mas, assim, como eu falei, né, eu sou um operário, assim, eu sou um cara que vivo só como ator
preciso pagar as contas, né? Moro de aluguel e tudo mais. E aí, de repente, eu acho que nesse caso específico do mecanismo, eu confesso para você que se tivesse me falado no início, ó, você vai fazer o teste para fazer um personagem inspirado no Moro, eu acho que eu ia ter pipocado, eu ia ter que, não sei se eu quero isso para mim. Mas eu já estava no meu 5º teste, já estava ali dentro, já no teste presencial, Netflix chegando no Brasil, com a possibilidade de ter 2ª, 3ª, 4ª, 5ª temporada. Eu inspirei fundo, ainda conversei com alguns amigos, falei, cara, assim, tá, esse personagem, assim, tinha um rigor muito grande também sobre, pra gente não poder abrir, não poder revelar nada, né, ficar quieto, ficar calado, ninguém podia falar nada. E eu respirei fundo e encarei. Então foi Teve um patrulhamento muito grande, né, sobre essa série, né, Otto? Sim, assim, sim. Até dos colegas, assim, muito, os amigos, né? Eu também cheguei a fazer um teste lá para um personagem pequeno, mas não rolou, né? Mas eu senti que criou esse clima, né? Tinha um clima e que eu acho assim, parece que a 2ª temporada meio que como se fosse um antídoto da primeira, né? Assim, o que ficou aparentemente parecendo que contra a esquerda na primeira temporada, na 2ª meio que fala ali como é que foi montado o impeachment da Dilma, né? Então, assim, parece que eles se equilibram, né? Mas no segundo você participa também do segundo? Participa, né? Participei das duas temporadas. Eu acho que um dos grandes méritos, independente de toda a polêmica que foi criada, que foi gerada, tem que é o seguinte, que é justamente em cima do meu personagem, né, que era inspirado no Moro, que é o juiz Paulo Rigo, que a grande expectativa é que o foco fosse todo em cima desse personagem, né? Porque, né, a cara da Lava Jato é o juiz Sérgio Moro. Nessa história, né, que foi contada no mecanismo, ele não foi protagonista em nenhum momento, né? Assim, ele era um personagem, um dos principais, mas ele não era o protagonista, né? Foi mostrado outras partes da série. Acho que isso foi uma grande, desde o começo, um grande acerto, né? Mas assim, muita polêmica, né? Inclusive mais do que eu pude. Assim, agora eu vou até falar sobre o nosso encontro. Quando a gente se encontrou na novela lá na Globo. Qual era o nome da novela, Guilherme? Era Insensato Coração. Insensato Coração. Insensato Coração. É 2011, alguma coisa assim, né? Sim. Então, porque é o poder que eu queria falar sobre isso. Assim, o poder que a TV aberta tem é muito, muito maior. Já diz, a TV aberta, a TV fechada, streaming, né? O streaming ele não atinge tantas pessoas assim, né? Ele tem uma grande, mas para uma população, por mais que teoricamente possa parecer barato, R$ 20 por mês para você assinar uma Netflix, não é todo mundo que tem. Então, assim, a participação que nós fizemos, eu e você, no Insensato Coração, na novela, eu sou um cara que gosta muito da vida de bairro, sabe? Assim, eu tenho cachorro, eu passeio e eu conheço porteiros, conheço as pessoas do comércio. Eu gosto de falar, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Eu gosto dessa vida de bairro. Então, quando uma participação como essa que a gente fez em Sensato Coração, no dia seguinte, sabe, assim, né, o gari da minha rua, viu o senhor lá, que legal, novela, né, o pessoal do bar, pessoal da padaria, do supermercado, assim, viu o senhor. Já assim, na Netflix, eu percebi o quanto não atinge a grande parte da população. Mas, enfim, aquela nossa participação foi muito bacana, eu gostei muito, eu lembro dela bem direitinho. A gente contracenou com o Lázaro Ramos e depois com a Camila Pitanga, e assim, e depois ainda teve uma outra mais à frente, chamaram, porque assim, eu comecei a fazer participação na Globo em 93. Uau! Então, né, já estou aí quase há um tempo. E ainda nunca peguei uma novela inteira, que é uma coisa que eu tenho sonho. Mas eu sempre falava o seguinte, às vezes é muito difícil você, na participação, porque você cai meio que de paraquedas, e né, você não está naquela sintonia e você não tem muito tempo
para experimentar. Você não tem como encontrar muita coisa, né? Então, Sim, sim. às vezes eu falo, poxa, ser bom ator numa frase só, às vezes é difícil. Muito, muito. E essa coisa que eu ainda espero, né? Para resolver isso, eu escrevi uma novela lá em Cabo Frio, na TV de Cabo Frio, né? Uma novela de 40 capítulos numa TV alternativa. Foi um projeto muito bacana, Que assim, massa. que eu pude experimentar, assim, né? Atuar também com calma, fazer as cenas, porque eu falei, Sim. poxa, sempre assim, nessa vida de participação é muito rápida, né? É Vai! muito, é muito difícil. A gente chega assim, todo mundo já se conhece, né? Toda a equipe se conhece, o elenco se conhece. De repente a gente entra lá, se a gente, né? As cenas que a gente fez eram importantes na novela, né? E ainda Sim, tem sempre a gente carrega essa responsabilidade, né? Bom, a gente está chamando vocês para essa cena que ela é importante. A gente tem que ser alguém que segure, que sim. consiga, né? Chegar e já fazer essa cena. Então lá fomos nós, né? A cena de delegacia. E aí, né, logo já de cara com dois monstros Sim, sagrados, né, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, e que foram super gentis com a gente, sim. gentilíssimos, mas é sempre difícil, né? A gente não está à vontade, a gente está chegando ali, está meio a boca seca, né, para começar a gravar, e já é ação e vamos embora, né? Vamos nessa, né? E Mas querendo fazer bem, né? Sempre justamente, naquela, sempre na justamente. expectativa. Pô, será que continua? Será que vão me chamar mais? Pois é, e que é uma possibilidade que é real. Que essa Sim. semana, me colocaram, tem uma página no Instagram que é de fãs de Malhação. E eles recuperaram lá e colocaram uma cena que eu fiz um ano antes de ser contratado, que eu fiz lá um segurança. E aí eu lembro que eu fiz também algumas 5, 6 diárias, que é super bom para uma participação Sim. assim, né? E eu lembro que todo mundo, os diretores vieram falar comigo, poxa, que legal, que não sei o que e tal. E eu tenho certeza, foi aquela participação que depois, um ano e pouquinho depois, me chamaram, olha, a gente quer que você faça um professor de educação física aí, que eu lembro que não teve nem teste, nem nada, assim, meio consideraram aquela Show. participação como um teste, e eu já fui convidado direto para ficar 2 anos contratado. Então, assim, é sim uma possibilidade real, né? Então a gente carrega tudo isso, né? Essa expectativa, Sim. de poder trabalhar mais adiante, mais à frente, com mais calma, com mais tranquilidade, mas faz parte, né? São os ossos do Sim. ofício, né? A nossa profissão é essa aí. Eu espero encontrar você em outros sets aí no futuro, né, Otto? Poxa, sim, com Né? certeza. Tomara, tomara. Também E espero. aí, queria que você mandasse um abraço para o pessoal que está assistindo a série. Fica à vontade aí para mandar um alô para todo mundo que está ligado aqui no Conversa com a Tropa. Poxa, mandar um super alô para todo mundo que está assistindo a série Conversa com a Tropa, essa sua super iniciativa, muito legal, de fazer a gente, né, relembrar os processos e poder também revelar, né, essa história, por exemplo, aí praticamente ninguém sabe, né, é, desse detalhe, dessa curiosidade, né? Então, que todos possam continuar assistindo e tenho certeza que vem muito mais gente legal por aí. E te agradecer, Guilherme. Muito obrigado aí pelo convite aí. Adorei conversar com você. Eu que agradeço também, Otto, e muito sucesso para você aí, ok? Muitos projetos e torcendo que passe logo esse momento que a gente está vivendo, essa dificuldade, e que a gente possa fazer muita série, muito filme, muita novela, muito teatro, tá Assim bom? seja, para nós. Muito sucesso para nós, Guilherme. Valeu, Valeu. valeu. Obrigadão aí, Otto. Obrigado você. Abraço para você e Falou. para todo mundo. Se você gostou desse episódio e da série Conversa com a Tropa, curta, compartilhe e espalhe para todos os seus amigos. Precisamos dessa força para que a gente consiga mais entrevistas para a nossa série. Quero mandar um abraço para João Carlos Silva, de Juazeiro, na Bahia, Marcos Fernandes Andrade, de Lavras, Minas Gerais, Tiago Oliveira, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Renato Souza, de São João de Meriti, do Rio de Janeiro, e Francinei Batista, de Caruaru, em Pernambuco. Ele ficou nervoso? Cadê o meu abraço? Viu? Chegou a sua hora, Francinei. E no próximo episódio, vamos conversar com o ator Marcelo Escorel, que fez o Coronel Otávio no filme Tropa de Elite. Grande abraço a todos e até o próximo episódio de Conversa com a Tropa. Valeu!